E foi aí que foi o começo do meu fim na JR, né? Eu sempre falo muito, filho, você sabe disso, né? O que aconteceu? Eu tinha lá meu primeiro nome Geraldo, todo mundo, esse aqui é o próximo Geraldo, e eu me olhava e falei assim, eu não pareço o Geraldo. E eu escrevia lá na caneta e vinha para mim prontinho na hora do fechamento do dia. O que eu tinha de saldo, quanto eu faturei no dia, quanto eu tinha para pagar no dia seguinte e como é que eu tô de base, de reserva. E quais os caminhões que tem para comprar amanhã. E eu mentalizava e fechava a conta nesse papelzinho, tá? É claro que ele olhou para aquilo e falou, que é isso? Eu não gostava de estar em nada que chamasse atenção, porque todo mundo ia ver que eu talvez fosse esse fracasso, né? Que é o que eu sentia. Porque é uma das poucas empresas que não tem uma placa tipo assim, que aqui você não pode estar, né? Eu não tinha muita motivação para estar ali dentro. E aí, nós conseguimos uma coisa que nos orgulhamos muito. Ele conseguiu economizar vidas. Porque quando nós aprendemos a fazer o processo, quando nós conseguimos convencer e fazer a regulamentação, qual foi o resultado? Primeiro ano a gente reduziu em 26% o roubo de carros, 17% o latrocínio em São Paulo. Foi muito forte. Durante o meu processo sucessório com o senhor, eu precisava me livrar do senhor. Dava trabalho demais. Olha, para quem não me conhece e para quem conhece, eu vou me apresentar novamente, porque o que nós vamos fazer aqui hoje é totalmente diferente do que vocês têm visto aí no dia a dia. Então, para isso, acaba de nascer, eu tenho o privilégio de estar apresentando para você Geraldo Talk. Por que Geraldo Talk? Porque ninguém faz nada sozinho. Quem eu poderia trazer aqui para iniciar essa série? Todo mundo sabe que eu venho empreendendo desde pequenininho, com CNPJ, sem CNPJ, mas nós vamos falar aqui de quem realmente constituiu o negócio. E não podia ser o primeiro, sem um convidado que eu trouxe, que ele vai falar para você de como é possível você trabalhar com as duas faixas etárias. Porque a gente já começou lá atrás, depois tem a nova geração que vem com tecnologia, com informação, com processos mais acelerados, com essa coisa da modernidade, com digital. Então, nós precisamos de tudo isso, ao mesmo tempo preserva os valores. Os valores estão aqui. Então, para nós iniciarmos esse programa, que é o primeiro de muitos, que com certeza nós vamos fazer diferença, impactar e somar no seu negócio. Não podia ser nada mais, nada menos do que alguém que já sucedeu, que já empreende, que já tem um negócio extraordinário, tem um negócio diferenciado, que fez diferente do que ele aprendeu, transformou onde ele entrou, fez diferente. Cara, um modelo a ser copiado, a ser seguido, porque tem muitas famílias precisando disso. Quando eu falo de família, de empreendedorismo, de continuação, não tem como falar de tudo isso sem falar de uma figura que vocês vão gostar quando eu apresentar para vocês. Alguém que dá continuação, mas faz melhor, que aprimora aquilo que já faz e não perde a referência de valores. Eu estou falando de ninguém mais, nem menos, que a minha própria... Tudo que eu falo para vocês, geralmente eu pratico, né? Então não tem nada melhor do que inaugurar esse Geraldo Talk com o Geraldo 2. Meu filho Arthur Rufino. Legal? Tamo junto. Bora fazer esse trem. Cara. Olha que interessante. O privilégio, o orgulho, o prazer, eu chamo isso de sucesso. O que é sucesso no seu ponto de vista? Para mim, sucesso é você conseguir manter próximo de você os seus. Eu tenho uma foto extraordinária que tem a nora, o genro, os netos, o filho, a filha, a esposa, a sogra. Essas pessoas que são os nossos, o dia a dia, a nossa raiz. Aí você bate uma foto daquilo e todo mundo está ao seu redor e não tem pressa de ir embora. Convidei meu filho, ele mudou a agenda para poder estar aqui. Pessoas que têm prazer em caminhar com você, em contribuir naquilo que você faz. Então, queria agradecer, negão. Privilégio de poder estar aqui com você, e eu chamo isso de sucesso. Você poder crescer, mas trazer com você os valores e manter os seus amores, seus valores. Então é um prazer tê-lo por aqui e eu sempre falo muito, filho, você sabe disso, né? Mas hoje o objetivo aqui é que você fale, que você se apresente. Tem muita gente, nós falamos muito de negócio, né? Mas
como é que nós fazemos o negócio do dia a dia, o que você vem fazendo e o que você tem para contribuir com essa nossa iniciativa e serve do nosso time, de levar para as pessoas o que eles estão pedindo, conteúdos que realmente possa fortalecer e ser exemplo para melhorar o negócio deles. Então, meu objetivo aqui é que você conte tudo. Fechado, tamo junto. Inclusive, quando você for falar dos meus defeitos, gente, eu sou cheio de defeito. Ninguém melhor que o filho para observar isso. Isso soma para você, porque às vezes você trabalha em família, empreende em família e tem dificuldade, porque as pessoas estão com dificuldade de assumir, tipo, esse problema é meu. Não, isso não é culpa minha, isso é culpa... Não, sem terceirizar a culpa. Isso aqui é um papo reto para vocês entenderem assim, quanto nós somos de verdade. É transparente. Por que nós estamos fazendo dessa forma? Geraldo Talk, nada melhor que 2 Geraldos para conversar. Geraldo Arthur, Geraldo Rufino, unidos, feito com conteúdo para entregar para você. Sejam bem-vindos, todos muito bem-vindos. Vai ser um prazer compartilhar e caminhar com todos vocês. Fica à vontade, filho. Vamos lá. Bom, parafraseando Geraldo Rufino, para quem não me conhece, eu sou Arthur Rufino, sou empreendedor, eu sou fundador e CEO da Octa, que é uma startup focada na economia circular de veículos. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso, mas está muito conectado com o negócio de onde eu vim, eu aprendi a trabalhar, empreender e inovar, que é a JR Diesel. E nessa jornada eu tive a oportunidade não só de suceder meu pai, construir essa jornada de inovação, entender o que tinha de modelo, né, metodologia em cima daquilo que eu apliquei nessa brincadeira do desmanche criativo, da inovação raiz ali, mas também como que em algum momento isso culminou numa inovação mais digital, né? Como que acabou caindo numa empresa digital no final. Deixa eu só fazer um cortezinho. Quando ele fala, meu filho fala muito de desmanche criativo, criativo, desmanchar. Quando ele fala desmanchar, ele acostumou tanto que ele fala desmanchar, ou seja, desmanche criativo, faz de novo. Foi o que ele fez na nossa empresa, mas não é porque nós temos a empresa de reciclagem. É o que toda empresa precisa fazer. Uhum. Quando chegar o novo, deixa rever o conceito, deixa rever tudo que está fazendo, deixa desmanchar para remontar, para você ver como é que fica depois aquilo refeito, já com modernidade, com tecnologia, com processo. Então, quando ele fala de desmanche, não é necessariamente porque nós temos a reciclagem. É como é que ele chegou, desmanchou e remontou e ficou melhor do que estava. É isso, né, filho? É isso aí. Essas jornadas, né, que a gente construiu, principalmente as primeiras ali com relação a JR Diesel, etc., elas estão muito formatadas nisso, né, nessa brincadeira do vai e vem. A gente faz o negócio, começa de novo, faz o negócio, começa de novo. A gente testa e começa de novo. A gente acha um modelo bacana e aí a gente automaticamente se sente insatisfeito com aquele modelo bacana e a gente volta tudo de novo. Então, a gente vai chegar nesse ponto, mas trazendo rapidinho aqui, a minha jornada dentro, principalmente da JR Diesel, teve um propósito, uma função muito grande nessa formação, desse perfil de cabeça. Porque, originalmente, eu não sou aquela pessoa de garra, aquela pessoa que nasceu para ser empreendedora, aquela pessoa que tudo que ela pensa vira um negócio de empreendedorismo. E eu gosto muito de trazer isso porque fica muito aquele mito de que a pessoa nasce empreendedora, né? Eu, muito pelo contrário, eu assistia o senhor no dia a dia, trabalhando e sabendo da sua história de ter vindo de uma situação super complexa, se você pensar economicamente, e sempre dando muito certo em várias coisas. E aí, como a gente vivia sempre na nossa ultra família Rufino lá, uma família grande, você acaba tendo poucas referências externas, o que aconteceu? Eu tinha lá meu primeiro nome, Geraldo, todo mundo, esse aqui é o próximo Geraldo, e eu me olhava e falava assim, eu não pareço o Geraldo, de comportamento, de como é que eu vou ser algo parecido com ele, né? Não tem essa garra, eu não tenho essa energia, eu não sou ultra simpático, eu não sou eu não sei dançar, ele tinha 400 mil qualidades ali, que eu olhava e falava, não, ferrou, como é que eu posso ser sucessor disso, né? E aí, minha cabeça, no automático, ela suspendeu essa possibilidade de suceder o Geraldo um dia. Só que ficava muito na minha cabeça essa frustração, porque se eu não era parecido com o modelo de sucesso que eu conhecia, significava que eu era fracasso.
Então isso me fez, por muito tempo, me manter nas sombras, ainda que sem pensar nisso. Eu não gostava de estar em nada que chamasse atenção, porque todo mundo ia ver que eu talvez fosse esse fracasso, né? Que é o que eu sentia. Então foi bacana porque eu comecei a trabalhar na JR um pouco antes da primeira quebra ali, quando teve o negócio das concessionárias, não sei o que, blá blá, que os gringos foram embora. E logo em seguida, eu comecei a namorar a Lari. E aí foi uma coisa bem interessante na minha vida, porque juntou essa, de certa forma, forçação de barra para eu trabalhar ali, no momento onde a empresa não tinha grana para eu virar diretor sem ter experiência, né? Lari é a mãe dos meus netos. Eu tô com a Lari desde os 15 anos, a gente faz 25 esse ano. Ah, e eu não tenho uma nora, eu tenho uma filha, tá? Inclusive, se, na dúvida, eu troco, tá? Eu fico com a nora e eu deixo ele pra lá, pro sogro dele, tá? Eu troco. Mas aí foi engraçado porque juntou ali essa, tipo, vai trabalhar, você tem que trabalhar. E eu era, se eu lembro, eu era preguiçoso pra caramba. Mas Você sabe que eu acho que não era uma preguiça, era que, tipo assim, você não queria me incomodar. É muito comum isso acontecer numa relação de pai e filho. Você não quer mexer naquele queijo, porque aquele cara tá fazendo aquilo e tá dando certo, sustentando a família. Então você fica intimidado de entrar e, ao mesmo tempo, não é o que você gostaria de fazer. Mas como é que você mexe num queijo que já tá pronto? Como é que você refaz aquilo, né? Como é que você fala em aprimorar se você acabou de chegar? Como é que você vai ensinar para o empreendedor raiz que ele precisa inovar, que ele precisa... Então é natural que o caso do Arthur, hoje eu sei disso. E na época, ninguém entendia por que ele ficava. Então dá a impressão que ele é preguiçoso, que ele não tá afim, que é o tal do neném, não tá afim de nada e tal. Então, não é isso, tá, gente? Acontece muito isso. Eu acho muito importante informar para você, para contribuir com vocês. O pai tá lá, o filho tá chegando. É natural. O pai acha que ele não sabe nada. Ele tem muita informação, muito conhecimento. E ele acha que se ele começar a colocar muita coisa, vai incomodar o pai. Porque o pai, ele vai achar que o pai acha que ele não... eu acho que começar a incomodar, meu pai vai achar que ele não sabe de nada. Como é que eu vivi até aqui? Como é que eu consegui estar aqui? Como é que existe a empresa? Então, esse conflito precisa ser resolvido em todos os lugares que tiver as gerações, tá? Tem uma geração que está chegando a outra. Então, nós podemos contribuir com você para dizer como é que nós fizemos, como é que foi o comportamento dele, e ninguém melhor que ele para contar como é que ele fez. Para você que é jovem, que está na empresa do seu pai, para você que é pai que está trazendo filho, para você ver como é que é possível. E no final, muito mais do que resultado material, o crescimento da empresa, acontecer isso aqui, ó. Ter a conexão e você continuar tendo seus filhos com você de corpo e alma, assim, de dar selinho, que foi como é que nós fizemos aqui hoje, tá? Nosso cumprimento é um selinho. Isso nunca mudou desde os 2 anos de idade. Então, eu acho que é muito importante, nesse primeiro talk, nós falarmos como é que é possível fortalecer as empresas para que elas tenham continuação sem perder a essência de valores, que é a família, que é a base, que é os relacionamentos. É isso aí. Mas tem um ponto importante disso que você acabou de falar, que sim, tem a questão do não quero incomodar ou não quero questionar ali, mas o potencial sucessor, e eu nem queria ser sucessor nessa época ainda, né? O potencial sucessor, ele se acha muito também, né? Ele é muito arrogante, ele acha que as ideias dele são... Que tá tudo errado. Inquestionáveis e tudo que tá lá tá errado. Precisa ser eliminado a qualquer custo. Então, são os dois universos, né? Eu acho que no começo de qualquer processo de sucessão, tem 2 cabeças duras. A cabeça que não quer mudar as coisas como elas sempre foram feitas e a cabeça que quer mudar 100% das coisas como elas eram feitas. Como se os dois tivessem uma verdade absoluta na mão. E a gente sabe que ninguém tem uma verdade absoluta na mão. Então, foi um desafio grande para mim, porque ora eu achava que eu era muito malandro, que eu tinha uma ideia genial e que o senhor não estava me ouvindo. Era um absurdo o senhor não estar me ouvindo. Ora, eu olhava e falava assim, cara, ele tem um conhecimento muito bruto. Como é que eu posso questionar isso se eu não tenho certeza do que eu estou falando? Então, era um conflito constante interno e muitas vezes externo quando era colocado da forma errada. Mas no final do dia, o que começou a me motivar um pouquinho dentro disso, eu não tinha muita motivação para estar ali dentro, foi
querer resolver. A única coisa que me movia mesmo era ajudar a família de alguma forma. Então era ou cuidar dos 4 Rufinos ali, 5 Rufinos, eu, Gui, Gabi, mamãe e papai, ou era cuidar da minha futura família. O que viria a ser a Lari, Tutu e Sossô. Então, aconteceu os dois ao mesmo tempo para mim. Então, eu comecei a levar cada vez mais a sério. Meu namoro sempre foi sério, né? Já começou sério, mas sei lá, eu tava com 5 anos de namoro com a Lari, isso era 2005. Eu falei, pô, eu não posso ficar na JR com uma posição profissional que eu ganho porque eu sou filho. Eu preciso ter uma posição que eu ganho porque eu mereço ganhar aquilo, né? E não, Você produz. exato, eu preciso eu preciso ter eu preciso transmitir uma mensagem para minha futura família, seja minha esposa, seja meus futuros filhos, eles precisam. Quanto tempo você já estava lá nessa época? Eu estava uns 7 anos, mais ou menos. Já estava lá? Já estava lá uns 7 anos. E no começo, posso falar de coração aberto, eu empurrava muito com a barriga a coisa, mas isso tinha muito de uma vantagem que tem a ver com a questão da inovação, que é, uma vez que eu era preguiçoso ali, eu fazia pouco, eu observava muito. Então, como eu não tinha responsabilidade sobre as coisas, não estava mergulhado no comprar caminhão, vender peça, ver se o caminhão foi desmontado da forma certa, etc., eu era um ótimo observador. Eu tinha tempo, eu era a única pessoa na empresa que tinha tempo para observar. Então, eu acumulei 5, 7 anos de observação muito profunda. Do tipo, coisa básica, assim, que é coisa normal de empresário raiz. Empresário raiz nunca pega uma planilha e olha 5 anos de faturamento para trás, por exemplo. Não. Eu lembro a forma que o senhor fazia. Só tinha um papelzinho amarelo, o post-it lá. E tinha lá o ontem, o hoje e o que tem para pagar amanhã. Ponto final. Exato, não existia. Não é que tipo, precisa fazer um planejamento de 5 anos. Não tinha planejamento de 3 dias. Tem esse papelzinho amarelo, um marca-texto, né? Pequenininho, amarelinho, sempre amarelo. E eu escrevia lá a caneta e vinha para mim prontinho na hora do fechamento do dia. O que eu tinha de saldo, quanto eu faturei no dia, quanto eu tinha para pagar no dia seguinte e como é que eu tô de base, de reserva. E quais os caminhões que tem para comprar amanhã. E eu mentalizava e fechava a conta nesse papelzinho, tá? É claro que ele olhou para aquilo e falou, o que é isso? E aí eu comecei a brincar, eu comecei com planilha. Eu observava, falei assim, não, deixa eu juntar aqui. Peguei o Carlão do TI lá e eu falei, Carlão, eu quero esses números aqui, de boleta, quero de vendas, quero de compras de caminhões, quero de compras de coisas que não são caminhões. E eu comecei. Eu nem sabia direito mexer em Excel ainda, mas se eu me conhece, eu aprendo rápido. Comecei a construir, belo dia eu sentei com o senhor e com a mamãe, eu lembro. Eu falei, nos últimos 5 anos é isso aqui que a gente faturou por ano. Ano a ano a gente cresceu tanto. E normalmente a gente repete, a gente sempre estava crescendo, a gente sempre tinha uma pegada legal de crescimento. E perceba que o nosso melhor trimestre é sempre o último. Só que o primeiro trimestre do ano seguinte é sempre igual o último do anterior. Ou seja, a gente mantém um ritmo constante de crescimento. Sei lá de onde eu tirei esse raciocínio, mas ele fez muito sentido na época e começou a me dar espaço e credibilidade para começar a opinar um pouco mais na mesa. Então foi muito legal porque o jeitão, entre aspas, vagabundo, me deu chance de observar a nível de começar a questionar com segurança. Mas que interessante. Questionar, você falou observar. Você falou, não sei de onde tirou isso. Então, eu sei de onde você tirou isso. Você ficou um tempão observando, olhando, copiando e vendo. Cara, as pessoas não estão com paciência de ouvir, não estão com paciência de copiar, não querem analisar primeiro, eles querem chegar a entender que está tudo errado e que eles sabem tudo. Então, na realidade, antes de pensar em mudar, isso é muito importante nos seus negócios, para quem está chegando e para quem já está lá. Que as pessoas aceitem ouvir, tanto o fundador que está lá, quem já está na empresa, precisa ouvir quem está chegando, e quem está chegando precisa primeiro fazer o que o Arthur fez. Primeiro ele observou, ele não sabe de onde ele tirou aquela ideia de começar a fazer processo. Sabe sim.
é que ele ficou observando e ele começou a montar aquilo na cabeça. Quando ele chamou o cara da tecnologia, da parte digital, ele já sabia o que pedir pro cara. Uhum. Então, na realidade, gente, nós precisamos ouvir. Nós precisamos ouvir todo mundo, tá? E copiar. Olha aquilo. Como é que você aprimora aquilo? Como é que melhora aquilo? É. Eu acho que isso, e talvez por isso você tenha facilidade na hora de pegar o cara do TI. Como é que põe isso no papel, né? É Porque isso. todos nós precisamos de tecnologia. Mas a empresa já funciona. As nossas empresas já funcionam. A sua empresa já funciona. Você precisa avançar em tecnologia. Agora você precisa ter IA. Então, mas se você não conhecer, não tiver muita informação do seu negócio, você vai fazer besteira. Isso. Porque a máquina vai devolver para você aquilo que você coloca lá. Você sabe o que você está colocando lá? Você sabe a informação que você está passando para ter o resultado? É isso, filho? É exatamente isso. E você me fez lembrar de uma coisa que eu nem lembrava aqui. Eu passei por todos os departamentos da empresa nesses 7 anos. Lavador de peça, arrancava a plaquetinha lá para poder subir as informações no arquivinho cinza lá de todo o histórico do veículo. Eu fazia todos os processos. Talvez eu não tivesse o domínio completo daquela função, mas eu passei em todos os departamentos. Então eu não era uma visão que alguém me contava. Eu vi, eu observei na prática ali, eu vivi. Então foi muito legal. E aí, em dado momento ali, eu comecei a me divertir mais nesse sentido. Eu nunca não, depois de um tempo isso mudou, mas por muitos anos eu não gostava da JR. Eu tinha zero prazer de estar lá dentro. Então eu lembro quantas vezes eu tentei coisas fora da JR, eu estava com um pezinho lá, mas sempre tentando coisas externas. Mas uma das poucas coisas que me divertia, assim, era quando eu sentia que tinha um propósito. Então, ora era... eu estava construindo o meu futuro com a Lari. Ora, era ver como que funcionava a fiscalização na JR. Pô, chegava a fiscalização sempre super hostil, tudo dava certo porque o Geraldão era super simpático, as pessoas já desarmavam, né, quando vinha uma pessoa simpática. O Geraldão mostrava todo o processo da empresa, mostrava como que funcionava o arquivo cinza lá com os documentos dos caminhões. O cara falou, não, entendi, não tem nada errado. Na primeira chegada, a impressão que dá é que você tá errado. Né? Não, ele parte do princípio que você é bandido. Você é bandido. Você que se vira para provar, né? E aí eu olhava aquilo e falava assim... Gente, deixa eu falar uma coisa pra você, peraí. Vamos lá. Agora ele vai entrar numa fase que é muito importante para você que tem um negócio, a necessidade de formalizar, para você entender que a hora que chegar uma polícia, dependendo da sua atividade, um fiscal, um vistoriador, toda empresa tem algum tipo de fiscalização. Não espere que ele chegue e ache que você é a melhor bolacha do pacote. Uhum. Se ele está te visitando, já é esperando que você está fazendo errado e ele vem para corrigir. Então, sobre isso, nós vamos falar, que é uma coisa muito importante, daqui a alguns minutos. 2 minutinhos. Por que eu quero que você espere um pouquinho? Olha que interessante, a importância desse talk. O talk é tão importante, tem tanto conteúdo que vai agregar no seu negócio, que nós já temos empreendedores, uma coisa que nós nunca buscamos, mas hoje, por carinho, por acreditar que esse conteúdo vai somar para você, nós temos patrocinadores. Gente que vem e faz questão de estar conosco, porque entende a importância que tem para cada empreendedor, porque nós somos interdependentes. Um precisa do outro. E esses patrocinadores entendem que quanto mais gente tiver informação, melhor o processo para todos. Mas é meio minuto. É o tempo de passar dele falar para você quem é um desses caras e nós já voltamos para esse assunto que é tão importante. Como é que você faz quando você precisa prestar conta com o fisco, com o Estado, com quem controla você? Até já. E aí, gente? Salve! Como é que tá, Jotão? Tudo vai? Fala, meu irmão. Beleza? Chefe! Vem! Apresentar o layout, o cardápio. Que legal! Um lugar desse tamanho já se faz a franquia. Ah, legal. O nosso cardápio. O cardápio já dá fome. Mr. Fritz, aqui tem gente que faz, tem amor, tem paixão, tem união, tem processo e já dá certo. Cara, vem pro jogo, vem pro time, somos todos Mr. Fritz. Tamo junto?
Gente, estamos de volta com esse assunto tão delicado, que é a parte que você precisa justificar o que você faz. Não é o suficiente empreender. Você precisa provar que está certo, você precisa entregar, tem a formalidade, tem essa parte que você precisa prestar conta para quem fiscaliza, para quem controla você, que é a parte social, a parte do Estado. Então, eu acho muito importante esse assunto e estamos aqui de volta. Continua, Bora. filho. Como é que é essa coisa quando começaram a chegar os fiscais? O que aquilo te incomodava? Me incomodava muito porque eu já... Acho que nessa época que me incomodou, eu já tinha talvez uma posição de diretoria, eu estava chegando lá. E uma das vezes eu que recebi. E, cara, foi muito desagradável, porque, legal, rapidinho, eu já achei o senhor, já encaminhei os caras, mas os caras chegam muito hostis, né? E aí eu falei, cara, o dia que ele não estiver aqui, eu vou meter a mão na cara desse cara. O cara chega gritando comigo, falando que eu sou bandido, etc. Eu vou enfiar a mão na cara dele. Então eu falei, eu preciso pensar os processos e a JR de uma forma que a empresa venda isso, não dependa do Geraldo. E foi muito focado em proteger a família, né? O Geraldo, sei lá, tá com dor de barriga, ele não pode, não tá aqui na empresa nesse dia. A gente briga com a polícia? Não. A gente precisa que a empresa faça isso. Então foi muito bacana porque naquele dia eu plantei na minha cabeça que a empresa precisava vender a transparência, não era o Geraldo, e que eu comecei a pesquisar outros mercados que eram muito hostilizados por conta de fiscalização, porque eram mercados conhecidos como potencialmente ilegais. E aí, muito próximo dessa época, teve aquele grande movimento de fechar os bingos. E aí eu fiquei olhando e falei assim, cara, eu conhecia dono de bingo legal e eu sabia que tinha uma grande fatia do mercado que era ilegal. Só que todos foram proibidos por conta dos ilegais. E aí eu falei assim, e se acontecer no meu mercado? E se alguém virar um dia e falar assim, Desmancha é tudo bandido, então fecha todos. E aí esquece quem trabalha direitinho, etc. e toca o pau. Então ficou essas duas mensagens na minha cabeça e eu não é que eu sentei, fiz um planejamento de 5 anos com a visão de como deveríamos estruturar isso até virar uma lei. Não, eu comecei a falar, não, preciso proteger a empresa. Então, eu comecei a pentelhar o senhor para trocar o sistema da empresa, que a gente foi atrás da TOTOS no final, e a gente colocou lá toda a rastreabilidade, que ela era muito focada no que a polícia pedia. A polícia controlava, acho que umas 8 peças do caminhão, que eram as mais caras. A gente jogou para 100% das peças do veículo. Agora, parafuso tem rastreabilidade, você consegue saber de qual caminhão saiu. Eu comecei a organizar o que era estacionamento, o que era estoque de veículo, o que era produção. E aí a gente começou a ter separações claras do que pode ser considerado ou não. E um dia teve aquele problema. O cara entrou com um caminhão roubado no estacionamento. E aí a polícia chegou e falou assim, ó, tem um caminhão roubado aqui. Falei assim, eu vou te ajudar a achar o dono do caminhão. Ah, não, mas tem um caminhão roubado aqui. Falei assim, não, mas aqui é o estacionamento. E aí a gente achou o dono do caminhão e a polícia tomou a atitude que ela tinha que tomar com o dono do caminhão. E aí o cara foi preso, etc, blá, blá, blá. Se aquilo tivesse dentro da operação, a gente podia contar a história que quisesse, a gente estava errado. Não tem pra onde sair. Não tem pra onde sair. Então foram criando separações. Eu criei, por exemplo, eu lembro que uma coisa que o senhor falava muito pra mim, e eu ficava pé da vida, mas eu também entendia que o senhor estava certo e eu precisava achar um caminho. O senhor falava, o cliente gosta de ver o caminhão ser desmontado. E aí o senhor mantinha todos os caminhões à mostra. É uma coisa que a gente traz, que no primeiro momento a gente chama de cultura, aí a hora que você aceita ouvir o outro, você vê que não é uma cultura, é um hábito. Uhum. Né? Então assim, gente, mudança de hábito, ajustar o hábito para aprimorar aquilo. Eu acho que ninguém é melhor que você para explicar isso. Mas nesse ponto foi muito legal, porque eu não achava que o senhor estava errado. Eu só não tinha ainda achado a forma de fazer o que eu queria sem perder esse ponto que o senhor gostava. Sem o risco de mudar o processo e perder negócio. Porque o senhor tinha razão. Eu conversei com o cliente, conversei com o vendedor, eu fui perguntar para as pessoas. E as pessoas gostavam de ver o caminhão ser desmontado. E aí eu descobri que a pessoa não queria ver o caminhão dela sendo desmontado. Ela não queria ver a peça dela saindo do caminhão. Ela queria ver a desmontagem. E aí que eu consegui convencer o senhor e o operacional, em vez de acumular veículos e tirar aos poucos as peças,
partir para desmontagem total. Só que como que eu resolvi a questão do gostar de ver? Eu criei as áreas de segurança todas fechadas em vidro. E aí o cara podia ver a desmontagem Transparente. de forma segura e aí tava tudo bem. Só que aí eu acertei onde eu não vi. E vi, na verdade, né? Porque você fica no seu... Criando. Fica dentro da sua cabeça durante 5 anos que você quer proteger, você quer vender transparência, você entra na JR, ela é inteira de vidro hoje. E aí qualquer cliente ou agente policial que chega lá, ele consegue sentir transparência. Eu não preciso explicar para ele. Você anda pela empresa, a arquitetura vende que tá tudo bem. Porque o cara pode ir em qualquer canto da empresa e ver o que tá acontecendo. É porque nós somos uma das poucas empresas que não tem uma placa tipo assim, que aqui você não pode estar, Uhum. né? Exatamente. Literalmente, você pode estar onde você quiser, sozinho, acompanhado. Você tem liberdade de circulação, né? Exato. Em qualquer cantinho da empresa, você pode ir, você pode conferir, você pode perguntar, você pode falar com as pessoas. Então, o cara chegava a fiscalização, o cara se sentia no playground ali. Ele fazia, eu quero. deixa eu conhecer esse Tá trem. explicando um pouco de como é que você entrou na empresa, depois que você entrou, você começou a se soltar e aquilo se transformou em outra coisa. Gente, nessa hora, você precisa acreditar. Quando ele trouxe tecnologia, organização, processo, é claro que tem um custo para fazer isso. Então, mas depois o retorno justifica muito mais do que o custo. Tipo Sim. assim, valeu o custo, porque o retorno depois... O custo é um tempo e o retorno é uma constância. Nós temos retorno até hoje, ele está falando de muitos anos atrás. Então, depois, eu queria que você falasse um pouquinho. Eu sei quanto você contribuiu para a JR Diesel, mas eu queria falar um pouquinho como é que você virou essa chave, quando é que você começou a desenhar para você pegar aquela inspiração, aquele conhecimento, tudo aquilo que você aprendeu, para passar a ter o seu próprio negócio, o seu CNPJ. Isso foi curioso, porque nessa jornada, né, então as coisas começaram a dar certo. O senhor deu um exemplo do resultado, né? A gente pulou de 2008, quando eu comecei as grandes transformações da empresa. A gente estava com uns 8 milhões de faturamento lá, mais ou menos, e uns 100 funcionários. E quando acabou, foi uns 5 anos depois, a gente estava com mais de 40 de faturamento e 100 funcionários. Então, o ganho de eficiência do período, né, foi surreal. Nesse mesmo ano, a gente quase vendeu a empresa pro Grupo Gringo. E em seguida teve a tentativa de proibição do segmento, 2013. E aí vem você de novo. Exato, que aí eu peguei tudo que eu tinha construído ali, porque aí já era. Aí eu já tava com uma pegada mais executiva, né? Então, tudo que eu fazia tinha manuais, era preparado para certificação em normas ISO. Começou a vir as frescuras, né? O que normalmente o empresário raiz chama de frescura. E tem alergia disso, e com razão. Eu acho que no começo de uma empresa, ninguém tem que pensar nisso. Isso aí você faz quando você já se organizou, você já entendeu o modelo de negócio, está faturando, aí você começa a aprimorar, tem né? fôlego, porque tem um custo. Você precisa ter fôlego, exatamente. Precisa faturar primeiro, depois você começar a investir nisso. Mas aí eu peguei, na tentativa de proibição, foi bacana porque eu peguei todos esses manuais e falei assim, governo, tá aqui, ó. Assim que se opera um desmanche legal. A gente chamava de desmanche legal na época, Desmanche né? legal. É assim que funciona, é assim que faz procedência de peça, assim que faz controle de qualidade. E aí a gente conseguiu construir lá a 15276, que é a lei de desmanche de São Paulo, que depois virou a 12977, que é nacional. O Arthur falou de regulamentação. Como é que ele conseguiu regulamentar? Primeiro, ele estava preparado para isso. Ele tinha modelos do mundo todo que ele copiou. Ele desenvolveu e trabalhou muito tempo. Ele usou a tecnologia, a informação, o conhecimento, o cruzamento de informação para convencer as autoridades. Gente, tem muita autoridade boa, tá? Sim. Com vontade de fazer certo. Ele achou os caras que tinham vontade de fazer certo. E aí, nós conseguimos uma coisa que nos orgulhamos muito. Ele conseguiu economizar vidas. Uhum. Porque quando nós aprendemos a fazer o processo, quando nós conseguimos convencer e fazer a regulamentação, qual foi o resultado? Primeiro ano a gente reduziu em 26% o roubo de carros, 17% o latrocínio em São Paulo. Foi muito forte. Olha, vocês entenderam de onde é que vem quando você une essa coisa do jovem que está chegando com valores,
fortalecendo aquilo que realmente precisa ser preservado, que são os valores, o propósito, a boa intenção, o querer fazer o melhor, a geração de emprego e, ao mesmo tempo, a inovação. Você se manter atualizado, porque todo dia vira tanta coisa, gente. O processo, a tecnologia está muito avançada e ela caminha muito rápido. A necessidade que tem de você trazer com você a inovação para você preservar aquilo que você construiu com tanto suor, com tanta força. Mas se você não inovar, você vai ficar. E nessa fase é necessário que os dois lados tenham essa flexibilidade para que a gente consiga fazer isso. Estou falando para vocês um pouquinho, às vezes, do que eu estou assistindo, do que o Arthur está falando, e interpretando para vocês como é que foi, para que vocês, às vezes, no negócio de vocês, tem problema parecido. E toda vez que nós viemos aqui, a ideia é criar para você modelo que a gente vem fazendo no dia a dia, para que você possa tirar daquilo alguma coisa que se encaixe. Por isso que ele falou, desmanche criativo. Você desmancha aquilo que você acha que é cultura, daqui a pouco você vai ver que não é cultura, é um mau hábito, ou um hábito que pode ser aprimorado, ou um mau hábito que pode ser mudado. E você começa a inovar sem perder a essência e sem perder a produtividade. Você vê o que ele falou? Nós triplicamos a nossa produtividade e diminuímos o custo. E aí, por consequência, a empresa voa. Aí ela suporta o custo da tecnologia, ela suporta o custo de organização, dos processos, de ter gente lá sentado numa sala com ar-condicionado atrás de um computador que a gente não tinha. E você parece que aquele cara não faz nada, mas aquele cara é uma necessidade no processo. E você começa, quando chega uma fiscalização, você não precisa provar, está no sistema. Você só precisa mostrar ou entregar o que ele mesmo, o cara mesmo vai abrir seu sistema, tá? E você vai conseguir mostrar a formalidade. Para você ter um negócio hoje, isso aqui precisa ficar bem claro. Já que nós vamos falar de negócio, não tem como você não falar de formalidade, tá? Hoje você dá um passo atrás se você pensar em ter um negócio sem formalidade. Seja o cara contratado, seja as parcerias dos contratos, seja o colaborador, formalidade. Nós já pagamos muito caro por falhar em achar que era só comprar, vender e vamos que vamos. Então, a falta de formalidade já teve altos custos para nós, tá? Então, é muito importante para você que empreende entender que a formalidade é um custo necessário. Quando você aprende a conviver com esse custo, ele faz parte do movimento e você não sofre mais. Como, por exemplo, pagar imposto. Cara, se aperta um pouquinho para pagar o imposto, faz tudo redondinho, porque então você vai atrasar a sua vida, porque lá na frente, esses caras que o Arthur falou que chegam com todo achando que você tá errado, então, se você não estiver errado, não tem problema, tá? Agora, se você estiver errado, ele já vem acreditando que você tá errado. Como é que faz para não ter? Você fazer certo. É isso. Então, para isso você precisa fazer o que o Arthur tá falando. Busca informação, busca conhecimento, copia. E aí nós chegamos na parte de inovação e o que isso vem servindo para você no dia a dia, entre linkar o que você fazia nessa época, já faz algum tempo, e o que você faz hoje? Para mim foi a grande virada de chave foi a lei, né? Quando deu esse resultado que eu percebi que o que eu estava construindo ali salvava vidas, né? Aí ficou, de novo, toda hora um propósito me puxando, só que esse era muito grande. E aí que eu tomei a decisão de suceder, aí eu virei CEO da JR Diesel, etc. Mas foi engraçado que eu virei CEO já com uma cabeça meio virada para, assim, eu vou fazer o que for necessário para atingir o propósito. Meu propósito não era JR. E aí foi muito legal porque, desde o começo, essa flexibilidade criativa me impulsionou a pensar coisas que iam resolver o problema de acabar com o roubo de veículos. Então, várias coisas eu testei dentro do JR, eu testei o desmonte como serviço que a gente vendia para a empresa de ônibus, que a gente não comprava ônibus, a gente fazia o serviço de desmontagem. Eu comecei a testar... a gente conseguia muito veículo, né, direto de frota, em vez de pegar por leilão, a gente pegava direto de frota, só que vinha em excesso. Comecei a servir de plataforma para vender veículos também para os excedentes para os meus concorrentes. Eu lembro que eu comecei a pirar muito de como que eu podia ajudar o concorrente da JR, porque não adiantava a JR dar certo sozinho no mercado. Senão eu não resolvia o problema do roubo de carros. E aí eu fundei a associação, e eu fiz isso, fiz aquilo, e aí chegou uma hora que eu testei tanta coisa, eu fiz tanto o desmanche do modelo de negócio da desmontagem, que eu percebi que tinha várias coisas que não eram cobertas.
E para elas serem bem cobertas, precisava de uma empresa de serviços de tecnologia. Então, foi isso, caiu a ficha mesmo, depois de muitos testes ali, caiu a ficha em 2018, mais ou menos, e foi o começo do meu fim na JR, né? Que eu comecei a construir. Na verdade, nasceu a ideia da Octa, não tinha esse nome ainda, mas eu ia cuidar da captação de veículos em frotas, em indivíduos, que não fosse seguradora e Detran, que é o que o leilão trabalha. Eu cuidaria de conseguir para as pessoas acesso a peças usadas com garantia de qualidade e de procedência. Então, pô, você liga na JR, você tem certeza quem são as outras JRs. Então, eu ia cuidar disso para o mercado. E para isso funcionar bem, eu precisava que os centros de desmontagem parceiros da minha empresa fossem duplamente homologados. Eles estão credenciados no Detran, mas eu vou lá conferir outras coisas que eu acho que eles tinham que estar fazendo. Eu vou deixar esse cara muito bom. Então era meio que uma maquininha de fazer nossos concorrentes ganharem dinheiro. E aí fui constituindo, e aí já numa humildade mais madura, né? Saiu aquela coisa do inovador malandrão. Eu entendi que eu precisava de um cofundador para isso. Eu não devia fazer sozinho essa startup, né? Então, de 2018 até 2020, eu me dediquei loucamente a me expor, a participar de círculos de networking, etc. Você sabe que eu sempre fui muito tímido, muito fechado. Eu me jogar em networking, em happy hour, para mim é totalmente contra o meu hábito natural. E aí eu fui construindo esses relacionamentos para achar o meu cofundador. E eu não sei se você vai lembrar disso, mas a gente, durante a pandemia, começou a fazer um monte de live, uma atrás da outra. Todo mundo fazia live, né? Sim. E uma das lives que eu e o senhor fomos convidados, a gente foi convidado para falar de empreendedorismo raiz. E quem convidou a gente foi a Fischer, e quem entrevistou a gente foi o Dani. Sério? E aí foi muito engraçado Cara, porque eu não lembrava disso. foi em junho de 2000 isso. 2020, desculpa. E aí ele explicou o que era a Fischer, eu nem sabia o que era a Fischer. Ele explicou o que era a Fischer durante a live. Eu falei, pô, interessante, né? E fiquei quieto. Aí a gente, obviamente, explicou o que era JR Diesel durante a live. Interessante, ficou quieto. No dia seguinte eu liguei pra ele e falei assim, quero entender esse troço. Ele falou, também quero entender o seu. E aí que caiu a ficha de que eles seriam os meus cofundadores e eles queriam começar a trabalhar com esse mercado da desmontagem. E aí então a gente passou 6 meses ali construindo o que viria a ser a Octa. E aí a Octa nada mais é do que essa empresa que conecta os pontos para os centros de desmontagem. Então, a JR é uma das 300 clientes da Octa como centro de desmontagem. Os centros de desmontagem compram com a gente veículos em final de vida. Veículo batido, veículo queimado, veículo encostado, abandonado, etc. E as empresas, hoje a gente só atende empresa, a gente não atende a pessoa física ainda, compram peças usadas através dos nossos 300... A mesma plataforma faz as duas coisas. A mesma plataforma faz as duas coisas. Então a gente se chama de marketplace circular, porque a gente mantém esse troço na economia circular o tempo todo. Olha que interessante. Não sei se vocês prestaram atenção, o Arthur falou sobre propósito. O propósito dele não... Ele era CEO de uma empresa que é da família e o propósito dele não era ser o dono da empresa. Gente... Você não precisa ser a continuação e fazer o que seu pai faz, fazer o que seu filho faz, o que a sua mãe faz. Você precisa realmente fazer uma coisa que te apaixona, uma coisa que você curte, uma coisa que te emociona. Então, eu sugiro isso para todo mundo. Para quem está em qualquer negócio, familiar ou não, ou para quem está no CNPJ, é diretor, é gerente. Você vê que interessante. Ele fazia o melhor possível, fazendo o melhor ele cresceu e ao mesmo tempo ele aprendeu para poder arriscar fazer o dele. E mesmo assim ele entendeu que sozinho não dava. Ele foi arrumar parceria e graças a isso, como é que está hoje? Tá voando, a gente já captou mais de 10 milhões em investimento. É muito legal essa parte também, porque eu tirei R$0 da empresa da família, tirei R$0 do caixa da família. Foi 100%. Eu queria validar, né? Eu queria que o mercado me dissesse que eu estava certo, não que meu pai ou a empresa falasse, não, toma um cheque aí e vai apostar no sonho, né? Então foi muito bacana e a gente está trabalhando com empresas multinacionais, a gente já vende projeto para montadora, a gente já está participando de construção de novas leis de renovação de frota, de
criação de certificados de desmontagem para o governo fazer compensação Você já tributária. sabe case nessa área, porque eu não vejo ninguém fazendo isso. Né? Não, a gente acabou sendo o centro do universo para esse mercado no Brasil. Então, sei lá, os japoneses querem falar sobre desmontagem no Brasil, procuram a Octa. O governo precisa falar sobre desmontagem junto com a montadora, procura a Octa. As montadoras... Montadora, a gente já está com um contrato com 3 montadoras. Então, tudo que é projeto que liga a economia circular do veículo, o que é a economia circular do veículo? É tratar da peça de reuso, a peça de recondicionada ou remanufaturada, ou as peças que serão recicladas. E o veículo em final de vida. Tá nesse círculo, é com a gente. Então, não tem como alguém pensar nisso no Brasil hoje e não ligar pra gente. É improvável que isso aconteça sem a gente ter algum dedinho ali, seja de contribuição pura, porque se o senhor me conhece, sou super aberto, não vou te cobrar para falar sobre o assunto, etc. Então a gente compartilha muita informação, mas normalmente é muito coerente trazer a Octa junto dos projetos. Então não somos uma empresa de consultoria, mas até consultoria a gente está fazendo para ajudar a nascer novos centros de desmontagem de ultra mega porte, montadoras que querem atuar dentro da remanufatura e ainda não o fazem, e estão contratando a gente para ajudar nesses projetos. Então a gente pode ser tão básico quanto vender veículo velho para desmanche e vender peça para o consumidor, ou tão complexo quanto ajudar uma montadora a entender como que ela vai atuar na economia circular no Brasil. Que é uma necessidade hoje por conta da sustentabilidade, né? Exatamente. E da logística reversa. Exato. Gente, olha, esse bate-papo com o Arthur não tem só a ver eu também estou aprendendo, tá? Octa não tem nada a ver com a Rufinos, nada a ver com a JR Diesel, é uma coisa que partiu da criatividade dele, baseado no que ele viu a gente fazendo, entendeu? Que nós precisávamos de uma empresa como a dele, que tivesse esse espaço no mercado, para o nosso mercado ficar cada vez mais formal, cada vez mais forte, o nosso segmento. Pra você ter uma ideia, uma das funções do Arthur é ajudar outros empreendedores que mexem com reciclagem automotiva. Você acha que eu ia criar um filho para criar concorrência para mim? Não, então, porque a atividade dele é essa, é outra coisa. E tem mercado demais para todo mundo, seja lá o que você resolver fazer. Tem mercado para você. Se resolver fazer o que nós fazemos, tem mercado para você. Tem mais gente para consumir do que a nossa capacidade de produzir. Então não desanima, não fica assim, achando que o seu negócio é difícil, que agora não dá. Redesenhe, recomece, reestruture, inove, mas desistir não pode ser uma opção. E dessa fase, eu queria saber um pouquinho mais, Arthur, de você. De onde veio o livro? Como é que... legal. Isso tem um ponto muito legal, porque durante o meu processo sucessório com o senhor, eu precisava me livrar do senhor. Dava trabalho demais. Olha que interessante. Ele fala isso abertamente, ele sempre falou pra mim, ele nunca guardou na gaveta, que ele queria se livrar de mim. Olha como é possível você ter um filho, ter um bom relacionamento e ser transparente. Ele queria se livrar de mim na empresa, eu tô perguntando pra ele do livro. Ele falou, eu queria me livrar do senhor. Primeiro você se livrou com o meu livro. Exatamente. Eu criei para ele, na época, chamava Otimamente Bem. Era um blog. E aí, a gente não tinha, o senhor não tinha nenhum, o senhor não tinha nem Facebook, né? Eu tinha, sei lá, 500 seguidores no Facebook, e a gente criou Otimamente Bem, e eu comecei a compartilhar os links dos posts que o senhor fazia, né? Na verdade, eu escrevia quase tudo, né? Eu pedia para o senhor, eu redigia, e depois a gente transformava num texto legal. Eu publicava lá no Otimamente Bem e soltava para meus amigos. E aí, sei lá, eu tinha 500 amigos, dava 2.000 de alcance. Eu falei, não, interessante, as pessoas estão gostando, etc. E aí, o Marcelo Scherto virou e falou assim... Marcelo Scherto é o cara, é a referência da área de franquia, tá? O cara que trouxe amigo do senhor há 500 mil anos. Que trouxe essa coisa da franquia pro Brasil, né? Ele foi um dos fundadores da ABF, né? Um dos fundadores da ABF. Criaram boa parte da parte regulatória, legal das franquias. É um ícone. Dessa questão. E era um amigo nosso, já conhecido de outros carnavais, né, filho? Exato. E aí ele estava atendendo um cliente dele, de rede, e a pessoa pediu um palestrante na convenção de vendas. E eu lembro até hoje que ele ligou e falou assim, eu vou vender o negão aqui. Ligou pra mim, né?
Eu falei, pode vender aí que eu faço ele entregar. E aí a gente colocou o senhor, eu lembro até hoje, foi R$7.000 a palestra. E a gente foi lá, o senhor entregou maravilhosamente bem a palestra. O senhor nunca tinha feito comercialmente? O senhor nunca tinha feito... Eu fazia palestra para ajudar as pessoas. Fazia em faculdade, Em presídio, né? faculdade, ONG, nas associações comunitárias. Mas quando vocês me falaram, olha, Dengo, você vai lá entregar uma palestra para a empresa X, eu falei, mas vão me pagar para falar? Eu achei extraordinário. É difícil fazer parar de falar. E não pagaram, né, gente? Porque eles ficaram com dinheiro. E aí foi muito legal porque caiu a ficha de que tinha um negócio. Não sabia o tamanho do negócio, não sabia o potencial disso. E aí a gente criou lá o Facebook do Geraldo, e aí a coisa começou a crescer, etc. E apareceu, depois da palestra, do Otimamente Bem, apareceu a Roseli. E aí Gente. a editora gente apareceu lá na empresa e falou, queremos fazer um livro do Geraldo. E aí isso coincidiu com a estratégia que eu tinha para JR, que não tinha nada a ver com deixar um de nós famosos, e era colocar o JR o tempo todo na imprensa. A gente precisava educar o mercado de que... E deu muito certo. Deu né? super Porque bem. nós ganhamos de mídia espontânea, né? Muito. E assim, era curioso, né? A gente brinca que Desmanche só estava em páginas policiais até a JR existir, né? E aí a gente começa a sair em capa de Época Negócios, capa de Isto é Dinheiro, Isso, Valor Econômico. mercado, para nosso orgulho e para satisfação pessoal, foi uma virada de chave. Foi. Né? Você ser reciclagem automotiva, desmanche, numa época que o desmanche era tão pejorativo, você ter um desmanche, e você sair na mídia no geral, mas positivamente. Você sair na capa como inovação, como diferente, como alguma coisa que está se despontando e vai conseguir motivar a mudança, a formalidade do segmento. Eu acho que isso fez toda a diferença e está fazendo diferença todo dia, né, Felipe? Não, sem dúvida. E aí, nessas 1000 entrevistas que a gente fazia, toda vez que a pessoa ia entrevistar a JR, descobria o Geraldo. E aí foi muito bacana que uma das... Não é o Geraldo que trouxe sucesso para o JR. É a JR que se destacou e conheceram o Geraldo. Exatamente isso. E aí era o Joseph Dana, da Virta, de comunicação. Pensa num... Ele era gente fina demais. E ele falou assim, cara, eu vou pôr seu pai no Jô. Vou pôr seu pai no Jô, vou pôr seu pai no Jô. Só não tinha o livro ainda. E aí ele conseguiu colocar o senhor lá e, bombou. Foi muito bacana. Você imagina o seguinte, né? Você tem um negócio, as coisas começam a acontecer, inovar, você tem a família e tal, e você senta numa cadeira de um Jô Soares. Foi muito legal. Aquilo para mim é uma realização, porque quanto aquilo poderia fazer diferença para tantas famílias, para tanta gente da minha base, que veio da favela, para as pessoas acreditarem, para você ser um catador de latinha, que hoje você tem essa empresa que se destaca na reciclagem de caminhão, mudou o tamanho da lata. Então, assim, isso para nós foi era muito significativo. Era muito mais do que um programa. É a satisfação de entender que fazer certo vale a pena. Tipo assim, ser certo vale a pena e se dedicar, ser empreendedor, ter paixão por aquilo que você faz e fazer com amor, com coração. Aí depois, esse é o Catador de Sonhos, né? E aí veio... eu quero saber desse vermelho aqui, do seu livro. Acabou dando nisso, né? Porque a gente... Em seguida, a Roseli apareceu, deu o negócio do meusucesso.com, o Flávio Augusto, foi muito legal. Gente, quando você faz com essa energia e não se acha, não começa a se estrelar, essa energia começa a atrair outras coisas boas, tá? E aí vem essa coisa, uma atrás da outra, né, filho? E aí, quando a gente lançou o Catador de Sonhos, eu que participei muito da construção do livro, né? Eu sentava com a Roseli, sentava com o Ghostwriter, não sei o que, blá blá, ela tinha entrevistou não sei quantas vezes. Ele comentou agora que queria se livrar de mim. Então ele era o primeiro motivador a fazer o livro. Porque fazendo um livro eu tinha que sair mundo afora para poder lançar o livro e eu não atrapalhava ele na empresa. E aí ele, durante o processo de construção do livro, eu fiquei muito próximo da Roseli, que é a CEO da editora Gente. E aí, acabou o livro, entregou, ela falou, e o seu? Aí eu falei, não quero. E ela ficou, acho que uns 2 anos na minha cabeça, você vai escrever livro, você vai escrever livro, você vai escrever livro. Eu não tenho o que escrever, não tenho história, não sei o quê. Eu tinha muito na cabeça de que eu precisava ter essa... De novo, né? Voltei pro Arthur de 7 anos, que tinha... Não, Geraldo é o
é o grandão, né? Ele é o famoso. Ele falou assim, eu não tenho história. Eu não saí da favela, né? Eu fui privilegiado, etc. Ela falou, não. Quem fez esse troço virar esse tamanho foi você. Quem fez o Geraldo virar o Geraldo foi você. Cadê? Geraldo, figura pública. O Geraldo figura pública. Cadê a metodologia que você usou? E aí ela me botou chama imersão bestseller, né? Que é um processo lá de 2, 3 dias que você extrai o que ela chama de ideia genial e você escreve um roteiro em cima daquilo e com aquele roteiro você escreve ou não um livro. E a minha ideia genial que saiu daquele evento foi o desmanche criativo. Eu percebi que eu tinha essa habilidade de desmontar os modelos de negócio, entender as partes e reconfigurar isso de uma forma diferente e fazer isso de uma forma cíclica de novo. O tempo todo eu começava de novo. E aí disso nasceu Inovação para Não Inovadores. O livro, ele virou um manual básico para empreender, para inovar raiz. Não é para inovar Gente, tecnologia, essas coisas. Inovação para Não Inovadores, de Arthur Rufino. Isso é sucessão feita na prática, vida real, quando você consegue fortalecer os negócios, multiplicar os negócios sem desfazer a família. Vem a inovação, vem a tecnologia, mas preserva os valores e, acima de tudo, preserva o que nós temos de mais raro e mais caro, a família. E tem uma coisa falando de família, que o Arthur comentou agora há pouco. Olha, pai, eu voltei para os meus 7 anos. Então, quando ele entendia que, imagina, Geraldo é ele. Mas, cara, ele tem o meu nome. Ele fala Arthur Rufino, mas ele chama Geraldo Arthur Rufino. Então, o Geraldo, essa coisa dos 7 anos, é uma coisa que nós precisamos tomar muito cuidado com os nossos. Você põe o seu nome no filho e começa a cobrar do seu filho o que ele não deve. Querem que ele seja igual a você. Cara, nós somos únicos, nós somos diferentes. Não tem 2 DNA, não tem 2 códigos genéticos. Cada um é cada um. Então ele não vai ser igual a você. Ele pode ser, se você tiver um pouquinho de flexibilidade, não é que eu consegui fazer isso assim, tá? Foi ajustando, mas a hora que você entende que esse é o processo natural da vida e aceita, você consegue crescer e evoluir. Quando você entende que ele não é você, ao contrário, ele pode ser melhor que você. Então eu tenho muito orgulho de falar que meu filho sou eu melhorado, porque ele pegou aquilo, teve humildade de pegar o meu conhecimento, a minha vivência, o meu aprendizado e trazer as ideias novas, a tecnologia, a informação que ele tem mais que eu, a facilidade com as línguas, as viagens, o conhecimento e ajustar naquilo que ele valorizava, que era o pai dele, a família. Então, ele não deixou de admirar o pai, mas ele conseguiu ser ele. É muito importante você jovem, você pai, prestar atenção nisso. O fato do seu filho ter o seu nome já é um peso para ele, porque estão cobrando dele, ele não deve nada, porque foi você que pôs. Ele não tem que ser você. Ele deve e até pode ser igual ou melhor que você, se você der essa liberdade e acreditar nas pessoas. Eu acredito nos meus filhos, eles foram criados para serem boas pessoas. Então, para isso, você precisa ter relacionamento, precisa ter interação. Esse nosso bate-papo aqui é porque tem muita gente que tem empresa, tem sucessão, tem os filhos e tem dificuldade em conviver. Nós precisamos restabelecer esses valores. Então, por isso que eu estou entrando nesse mérito, porque o entrevistado é ele. Mas é para vocês entenderem que isso aqui é papo reto. E é vida real, tá? Eu sentei aqui agora há pouco, meu time montou esse talk para nós, quando precisamos entregar conteúdos que fortaleçam o seu negócio. E eu sentei aqui, não tem um tema, não tem uma programação, não tem uma sequência, não tem nada para ler, para escrever, para saber qual é a pergunta. É um papo reto para você entender o seguinte: esse talk é verdade. É para sentar aqui e levar para você vida real. E como hoje o convidado, eu tenho a honra, né? Para mim um privilégio poder ter como primeiro convidado nesse talk, que vai ter muita gente junto, muita gente boa. Gente boa que eu falo é que vem fazendo coisas que somam para outra pessoa. Pessoas importantes, são pessoas que fazem coisas que somam para outras pessoas. Vai sentar aqui, nós vamos trocar ideia e você vai ter um talk do Geraldo, né? Geraldo talk. Doa porque é o seguinte, não é sozinho, sempre vai ter alguém aqui sentado para levar para você um talk feito para você. É isso aí. Mas nisso aqui, além de ter conseguido colocar uma metodologia, etc., que na prática ali, no final eu não fui vender. Eu não fiquei com aquele tesão de fazer a coisa acontecer. Eu só obedeci ao Roseli. Mas aí eu vou contar um pouquinho dessa história. E nós vamos finalizar no último bloco
Só um minutinho, nós já voltamos. É o tempo de você tomar uma água e terminamos. E você, com certeza, se ainda estiver disposto a ficar aí mais um pouquinho, vai sair deste bate-papo melhor que chegou. E vai refletir sobre o que está acontecendo no seu negócio, principalmente se for um negócio familiar. O objetivo de hoje é batermos um papo reto para falar de negócio familiar, porque 90% dos negócios nesse mundo, no país e no mundo são familiares. Não é à toa que nós começamos o Geraldo Talk falando de empreendedor para empreendedor. Mas antes de sermos empreendedores, nós somos família. Antes de ser escritor, palestrante, eu vou perguntar para o Arthur como é que essa coisa, como é que ele foi se tornando palestrante, escritor, empresário, etc., fazendo coisas que eu já fiz, que eu vinha fazendo. Então, gente, naturalmente, espontaneamente, não é porque eu fiz, ou porque ele quis fazer porque eu fiz, ou porque eu disse que ele tinha que fazer porque eu fiz. Não. Dá liberdade, cada um vai achar seu caminho. Ele faz coisas semelhantes, mas de forma diferente e com resultado igual ou melhor que o meu. É isso que nós vamos falar daqui um pouquinho. Voltamos já. Até. Seu negócio não pode parar. E com a Trail, ele vai mais longe, mais rápido. A Pay de Pix instantânea, checkout inteligente, link de pagamento. Somos especialistas em soluções financeiras digitais que destravam o seu crescimento. Mais de R$1 bilhão já passaram por aqui. Com alta performance, segurança e integração fácil. Você foca no seu negócio. A Trail cuida das suas transações com inteligência e tecnologia. Trail, a tecnologia financeira para negócios que querem escalar. E aí, gente? Bora completar a energia para sair desse bate-papo, desse primeiro. Olha que legal. Você está tendo o privilégio que eu estou tendo de lançar o primeiro talk com essa conexão, com esse amor, com esse carinho. Gratidão pelo carinho, pela companhia de vocês. Cara, põe like aí, compartilha com mais alguém. Todo mundo tem um negócio que tem a ver com a família. Isso vai somar para você. E isso aqui é vida real, tá? Empreendedorismo raiz. Cara, com inovação, com tecnologia, mas ao mesmo tempo com os valores de base. Com a força da família. Compartilha, porque com certeza isso vai servir para muita gente. Porque todos nós temos como essência, como origem, uma família. E é essa uma das ideias de levar para você fortalecer o seu negócio, levar conteúdo que fortalece os seus negócios, sem perder a referência de valores de base e de família. Bora lá, tio? Bora. Volta. Agora eu queria saber de você, livro. Você fez o livro, mas você não fez só o livro. Hoje você faz, já sei que você faz. Até porque às vezes a gente faz juntos, né? Imersão, que tem a ver com empresa familiar e não familiar. Nós fazemos... você faz palestra... Cara, já chegou o ponto de eu chegar numa cidade e eu tô para subir no palco, quem tá descendo é meu filho. Eu sabia que ele tava lá? Sabia. Mas coincidir dele descer e eu subir e encontrar no meio do caminho e dar um selinho lá em Florianópolis. Então, como é que é essa coisa de subir ao palco para dar continuidade ao livro? Isso foi muito legal, porque assim, de novo, eu não tinha vontade. Zero vontade. Eu não, sou tímido, né? Eu não gosto de ficar falando, etc. Mas foi muito bacana, porque quando a Roseli me obrigou a fazer o livro, eu comecei a ter retorno de gente. Falei assim, pô, Arthur, eu peguei o seu livro e eu transformei meu negócio nisso, naquilo. Eu peguei seu livro e eu peguei minha empresa que estava quebrando e agora ela está em 3 áreas de negócio. E tinha uma que está até no livro, a história do Augusto. Ele estava quebrando na pandemia. Ele vendia coxinha congelada para padaria, essas coisas, não sei o que lá. Todo mundo fechou na pandemia. Ele estava com um freezer gastando energia e sem vender as coxinhas. E eu não falei para ele o que ele tinha que fazer. Mas numa mentoria, ele entendeu a lógica do Inovação para Não Inovadores. Inclusive do desmanche criativo. Isso. Eu não tinha nem o livro nem existia ainda, mas eu falava do desmanche criativo. E aí ele me ligou, e sei lá, uma semana depois, ele falou assim, Arthur, eu fiz isso, aquilo, blá, blá, e agora eu não vendo mais congelado, eu vendo aquecida nos postos de gasolina, blá, blá. E aí esse cara me chamou, sei lá, uns 2 anos depois, já com o livro publicado, ele falou... Arthur, eu precisava de uma ajuda sua. Eu falei, fala aí. Ele falou, lembra de mim? Eu falei, claro que lembro, você tá no livro. Ele falou, não, eu li, eu fiquei emocionado.
Então, eu preciso de uma ajuda sua, porque eu tô querendo comprar mais um supermercado aqui na minha região, não sei o quê. Comprar supermercado. O cara já tinha 2 supermercados, ia comprar o terceiro, então foi muito legal ver que o cara abraçou a metodologia e estava crescendo. Então foi ali um momento que eu saí da minha zona de conforto, falei assim, legal, Posso entregar isso para mais alguém? mas eu tenho a obrigação de entregar. Não é uma questão de responsabilidade. Se eu não fazer, não adianta eu escrever e guardar. Eu preciso estar público, eu preciso sair da sombra, porque senão as pessoas não vão consumir. E se as pessoas não consumirem, eu não atinjo o meu propósito de transformar o empreendedorismo pela inovação raiz. Então, aí que eu comecei a me jogar para fazer palestra, aí que eu comecei a me jogar para sair também da minha zona de conforto das redes sociais. Rede social, putz, fazer um story para mim é um parto, não sei o quê. E aí eu comecei a fazer o negócio de forma mais organizada. Puxão de orelha da Roseli, ela falou assim, para de tratar como um puxadinho. Isso aqui é empresa, isso aqui tem que dar dinheiro, isso aqui tem, ok, tem propósito, mas tem que ganhar dinheiro. E aí juntou com uma fase da Octa que eu percebi que eu sabia ser executivo de uma JR, eu percebi que eu conseguia ajudar qualquer empresa a inovar, eu percebi que eu podia fazer um monte de coisa, mas eu ainda não era um empreendedor experiente. Eu era um empreendedor com 3 anos de vida. Era a primeira vez que eu estava empreendendo sem boia. Exato. Então, a Octa, ela rapidamente ficou fragilizada pela minha ausência. O Arthur, ele continuou com postura de CEO numa empresa que tinha 8 pessoas. Na empresa de 100, 120, 150, como era a JR Diesel, eu tinha que estar nessa posição de não ter tantas funções e olhar mais o todo, olhar mais a estratégia. Quando eu vou para uma empresa que eu estou fazendo do zero, é dono de empresa, é empresário, não é empreendedor, não é CEO, etc. Então, quando eu voltei para essa posição, eu falei assim, além de tudo, a empresa tá sem personalidade, ninguém sabe quem é o dono da Octa. Tem um Arthur, que está ficando famosinho ali, mas e a Octa? O que tem a ver com isso? E aí eu percebi, comecei a estudar sobre isso, que faltava uma figura que todo empresário tinha que se preocupar. Todo mundo se conecta com pessoas, ninguém se conecta com o CNPJ. E aí, por mais que o Geraldo não fosse famoso, as pessoas se conectavam com o Geraldinho da JR. Então, cadê o Arthurzinho da Octa, né? E aí eu comecei a entender que eu precisava em inglês esse termo é Founder-Led Growth, que é o crescimento baseado no fundador. E aí, hoje, não, mas pô, você já tá grande, não sei o quê, você vai ficar fazendo story para vender a sua empresa? O Elon Musk não faz? O Bill Gates não faz? O Jeff Bezos não faz? Todos eles têm uma programação semanal de posts, stories, etc. que eles precisam fazer. Por quê? Porque eles vendem o tempo todo algo que deságua na empresa deles. E eu entendi que eu precisava fazer isso também pela Octa. Então, o Arthur público, @Arthur Rufino nas redes sociais, quando passou a ter propósito, ter objetivo claro, para mim fica fácil. Então eu sempre sou muito dependente, entre aspas, né, no bom sentido da palavra, de ter a clareza do porquê das coisas. Então quando ficou claro que a Octa ganha mais dinheiro, o Arthur ganha mais dinheiro, minha família é mais segura se eu me exponho, de uma forma que eu me sinta confortável, que eu acredite, aí que começou a nascer o Arthur palestrante, o Arthur que faz vídeo, o Arthur que faz isso, faz mais livro, Roseli tá me cobrando o segundo livro, eu vou fazer o segundo livro, e aí agora, para ficar mais fácil, tem gente que não lê, tem gente que não gosta de ler, e aí eu transformei isso num curso online. Então tem lá o Inovação para Não Inovadores. Entra lá na bio da minha... Tem um curso? Como é que é? Fala pra gente, como é que é o negócio do curso? Ele é basicamente o livro Inovação para Não Inovadores, gravado em vídeo. Então sou eu dando essas 6 aulas. Eu não vou lembrar o tempo agora. Em formato de aula. Formato de aula, e sou eu dando essa aulinha de como você aplicar isso aqui no dia a dia da sua empresa. Que legal. Então, na minha bio lá do Instagram, você consegue, ou de qualquer outra rede social, você consegue acessar lá, e é super acessível, não é dinheiro de quebrar ninguém, e você consegue botar em prática essa inovação hoje das pessoas. Você falou hoje. Eu quero saber amanhã. Quais são os planos daqui para frente? O Arthur, ele
Gente, eu tô perguntando porque ele conta pra mãe, tá? A mãe tem uma ideia, mas o pai fica olhando e tal, e eles vão me surpreendendo, graças a Deus, sempre positivamente, nessa coisa do espírito empreendedor deles. Então, para mim, hoje é uma oportunidade de perguntar pra ele, quais são os planos? Os planos são bem empolgantes, assim, porque a Octa tem muito futuro. A Octa... A Octa é a verdadeira inovação para esse segmento de reciclagem automotiva, né? E a Octa recebe tanta responsabilidade de governo, de montadora, de outras Social, empresas, etc. sustentabilidade, logística reversa. Que a gente não tem só nossa missão de fazer tecnologia e vender veículo e peça. A gente já começa a traçar plano para a gente ou construir centros de desmontagem ou comprar centros de Eu desmontagem. fico olhando o seguinte, né? Como vocês estão crescendo e o trabalho de vocês, o que vai fazer desse país, um dos cases desse segmento, como tem nos Estados Unidos. Sim, É aquela LKQ gigante, exato. porque alguém começou a fazer isso lá atrás e não faz nem com tanta tecnologia como você Não, fez, não, né? não. Os caras começaram, porque lá talvez a incidência de informalidade era menor. Eles Não, o problema era igualzinho. É. Igualzinho, 98, criminalidade alta, etc. Não teve regulamentação, igual teve no Brasil, então o Brasil tem essa vantagem já. E os caras começaram comprando 3 desmanches em 98, e hoje eles são 870 desmanches. Eles desmancham 1 milhão de carros por Você ano. falou outro dia do faturamento, eu falei, quanto? 14 bilhões de dólares. 14 bilhões de dólares. Alguém que começou a fazer parecido com o que o Arthur faz e hoje é gigante. Era alguém que desmanchava, era um mecânico, não, é o pessoal do mercado financeiro. Mercado financeiro. Olha para você ver como é que é possível. Você pode ser o que você quiser, de onde você estiver. Copia. É isso. A Octa tem espaço para comprar centros de desmontagem, tem espaço para abrir os próprios. Eu perguntei do futuro, é isso. Também é isso. Tem muita coisa. A gente pode fazer franquia, a gente pode fazer várias coisas no universo Octa. O Arthur, como figura pública, ele precisa e vai crescer. Porque uma coisa se completa, né? As Exato. coisas se completam. Por quê? Porque o Arthur, além de ajudar os centros de desmontagem, ele vai ajudar os empreendedores a inovar, etc. E aí o Arthur precisa construir essa imagem porque ele ajuda a Octa, ele ajuda os outros negócios. A imagem da Octa se reflete na sua presença, né? Exato. Onde está o Arthur, tem a representação. Pode ser o tamanho que for de empresa. Esses dias a gente estava numa das maiores empresas de energia do Brasil, gigante. De veículos que eles tinham perdidos, eles não sabiam onde estavam. Em pátios gerais, eram 2.000. Eles não sabiam onde estavam os veículos. E aí esse negócio não dava. E estava com os meus vendedores extremamente competentes, super bem atendidos, eles estavam sendo super bem atendidos. O dia que o Arthur tomou um café com a pessoa, o negócio mudou. As pessoas se conectam com pessoas, então isso é muito importante, não importa o tamanho da empresa. Então o Arthur aprendeu isso e a Octa hoje já começa a ser beneficiada em tudo isso. Feliz porque assim, isso talvez você tenha vivido com o papai, né? Assim, fazem um monte de coisa, mas aonde a gente vai fisicamente porque assim, cara, a energia, nós somos seres que carregam energia pura, né? É inquestionável. Onde você chega, a sua energia chega primeiro. Então, gente, não tem um tempo, o seu negócio não precisa mais de você. Cara, então faça uma boa sucessão sadia, passa para os seus filhos essa coisa da energia, da presença, da espiritualidade, do espírito empreendedor, da vontade, da paixão pelo que faz para carregar essa energia, porque onde você vai, você leva você, e depois de você é o que realmente vai valer ou não a marca. Então a marca do Arthur tem a presença, é entregue por ele. A minha marca, então eu faço um monte de coisa com figura pública, mas eu sou sucateiro, tá? Eu tenho um orgulho danado, porque eu não fiquei conhecido porque eu sou o Geraldo. A minha empresa ficou conhecida e atrás da empresa tinha um CPF, que era o meu. Então, a importância que você tem de conseguir conduzir essas duas coisas. Exatamente. Então, o seu futuro já começou. Já começou e acho que você trouxe um retorno para o começo importante aqui para a gente conseguir fechar o papo.
O Arthur, o Geraldo Arthur Rufino, ele nasceu extremamente diferente do Geraldo. E a gente pensa muito diferente em muitas coisas. O que a pessoa precisa entender é que não é um problema. Que isso para mim é uma qualidade, principalmente quando você sabe usar, né? Porque a gente fica complementar, não fica os dois pensando, gastando energia, vai Andando fazer a em mesma círculo. coisa. Só que acho uma coisa muito legal para quem está ouvindo a gente refletir é que o Arthur, por exemplo, não é naturalmente animado, o Arthur não é naturalmente o cara do palco, o Arthur não é naturalmente positivista. A minha lógica é negativista, porque eu preciso de razão em tudo, então minha cabeça funciona dessa forma. Só que quando eu aceitei parar de bloquear essas características do senhor, porque elas eram diferentes das minhas, eu aprendi que eu podia pegar a minha versão de ser positivista. Não precisava ser igual ao senhor. Eu precisava pegar os benefícios daquilo. A minha versão de palco, minha palestra não tem nada a ver com a do senhor. Mas eu subo sorrindo, eu tenho energia, eu circulo, Você cria. eu observo muito o senhor. E aí eu tenho as minhas versões de ser Geraldo no palco. Então, é muito legal que as pessoas entendam que não dá para ser outro Geraldo Rufino. Assim como não dá para ser outro Arthur Rufino. É porque nós somos únicos. E você não ganha nada copiando por completo. Você tem que aprender como que você traz para a sua realidade de hoje a melhor versão daqueles pontos. E adapta para sua originalidade, para quem Exato, você é. Exato. E aí, quando o positivismo do Arthur começou a funcionar, hoje eu posso me chamar de positivista. Sou um positivista com certeza diferente do senhor, mas é numa versão que para mim funciona muito bem. É isso, gente. 2 pontos. Primeiro, humildade de copiar. Segundo, reconhecer que não é só porque eu sou pai dele, todo mundo tem alguma coisa para se aprender. Humildade, aprende. Olha aquilo se serve para você. Depois você traz para sua realidade e ajusta dentro do seu modelo, aquilo que te faz feliz. E ele acabou conseguindo fazer até coisas que ele nunca imaginou que ele fosse fazer, e ele faz com felicidade. Quando você põe felicidade, esse é um trabalho que o Arthur faz, e que todo lugar que eu estou, procuro fazer a mesma coisa, e às vezes nós fazemos juntos. Leva para a empresa modelos ou módulos que faz com que você encontre felicidade no clima de trabalho. Ali no time feliz, isso muda a produtividade na hora, e a gente usa essas ferramentas interno e onde a gente vai. E essa felicidade no ambiente aumenta a produtividade. Aí não tem por que você não aumentar o resultado. Porque se você tem mais produtividade, você melhora o resultado. Como é que você consegue isso? Com um clima de felicidade, que é quando as pessoas não se cansam quando o ambiente é feliz. E nós temos essa facilidade, tá? Nós temos uma família feliz, uma união, uma conexão, uma facilidade em flexibilizar, em arte de ceder. Não fica forçando, tá? Porque nós temos muita divergência, tá? De ideia, de opinião. Cara, mas a gente se ama. Não é possível que isso seja menor. Isso seja maior do que o nosso sentimento verdadeiro. As pessoas precisam se conectar. Você não precisa ser parente, pai, filho. Olhar para as pessoas e ver a parte boa e conviver com aqueles diferentes, usar isso para criar um clima de felicidade, e isso vai dar resultado na produtividade, e você vai conseguir a tal da prosperidade de dentro para fora, além de se tornar um ser humano melhor. Filho, é um privilégio poder inaugurar esse Talk, Geraldo Talk. Geraldo Talk, gente, olha isso, Geraldo Talk. É um papo que não é só meu, é do convidado, é para você, é um jeito de levar para você um conteúdo profissional de B2B, mas com emoção, para você olhar para dentro e descobrir o gigante que está dentro de cada um de nós. Tamo junto. Legal? Valeu. Obrigado por poder chamar de meu bebê. Tamo junto, gente. Ah, levanta aqui! Gente, isso aqui não é média, não. É o nosso dia a dia. É o nosso cotidiano. E a gente tem orgulho de ser de verdade, de ser isso aqui, tá? Esse é o nosso dia a dia. É vida real. Empreendedorismo real. Vida real. O que a gente faz na prática no dia a dia. E a ideia vai continuar. Nós vamos continuar trazendo aqui pessoas que representam aquilo que a gente faz no dia a dia, para você se espelhar no aqui e agora, não só na história, mas como é que continua a história, porque todo mundo tem uma história. Viu o que o Arthur falou? Ele tem a obrigação de compartilhar.
Ele tem a obrigação de ir para a linha de frente e não tem como ele agora deixar de ser figura pública. Ele precisa continuar levando a empresa, porque a empresa é um CNPJ. CNPJ tem que ter um dono, tem que ter alguém com energia na linha de frente. E das sociedades dele, que eu acho sensacional o sócio dele, mas ele é o cara que foi primeiro lá e ele é o cara que faz isso. O outro faz de outra forma. Cada um pode ser bom naquilo que faz. Então, desistir não é opção. Se cansar é para os fracos, nós não somos fracos, nós nascemos locomotiva. E todo dia nós podemos vir aqui e contribuir um pouquinho mais com vocês. Essa é a ideia do Talk. Então, para finalizar, eu queria que você deixasse um recado final para quem está assistindo, principalmente para essa coisa do jovem que está chegando e para os pais que estão se adaptando. Mas como você é pai, porque minha neta é empreendedora, a minha nora é empreendedora, então como é que recado você deixaria para essas pessoas que tem uma situação parecida com a sua, que é pai, que é filho, que já é jovem, que já empreende? Como é que você motiva os filhos? Que tipo de recado você gostaria de deixar que fique uma marca para que as pessoas, na hora que lembrar disso, lembra? Então, Arthur Rufino falou sobre isso. Eu queria finalizar com uma mensagem sua. Bora lá. Bom, para uma sucessão bem sucedida, o sucessor, o potencial sucessor, ele precisa entender que alguém já empreendeu do zero aquilo lá. E aquilo lá demanda uma energia, um esforço. Como você pulou essa etapa, você é o responsável por empreender a sucessão agora. O esforço de fazer esse troço dar certo é seu. O seu pai, sua mãe, seu tio, seu avô, não sei quem você está sucedendo, pode ajudar, pode facilitar, mas o desafio, a inteligência emocional, a terapia, o estudo, tudo, quem vai construir, quem vai buscar as ferramentas, quem vai fazer acontecer é o sucessor. Porque receber de mão beijada, eu posso te garantir, não te prepara para o que você vai enfrentar pela frente. Então entenda que empreender é empreender a sucessão. Não receba de mão beijada que não vai dar certo. Gente, isso serve para todo mundo, não importa a faixa etária. O que o Arthur teve de mim, da mãe, que a mãe sempre esteve junto, tá? O que ele compartilha, porque a esposa dele, a minha norinha, também é empreendedora, tem o próprio negócio. E o que a minha neta já está fazendo, a Sofia, já vai para a linha de frente, o Antônio já faz planos. Eu estou falando das crianças, porque eles eram crianças e faziam. E estão passando para os deles. Então, para você ter ideia, isso que vai fortalecer a linha do empreendedorismo e, por consequência, melhorar esse país, as famílias, a sociedade, a família e esse país que é nosso. É um prazer estar com vocês. Sejam sempre muito bem-vindos ao Geraldo Talk, feito para você. Valeu. Valeu, gente. Valeu. Obrigado, filho. Obrigado, gente. Até breve.